Olá pessoal, meu nome é Fabrício e o nosso grupo, composto também pela Aline e a Juliana, fez um trabalho intitulado Compras Sustentáveis e seu impacto no entorno das organizações. Bem, a ideia de desenvolvimento sustentável surge por volta de 1970 e a partir de então aumenta a preocupação com a redução no uso de matérias-primas e também com o aumento na reutilização e na reciclagem de produtos, além da questão das disparidades entre os países desenvolvidos e os países mais pobres. Na introdução do trabalho, a gente procurou abordar principalmente o motivo da escolha do tema, os objetivos e a metodologia utilizada, além de trazer a problematização, as hipóteses e indicar como o trabalho foi estruturado. No que se refere à importância do estudo, procuramos indicar em que medida as compras sustentáveis podem contribuir não só para a redução dos riscos ambientais, mas também como podem melhorar o bem-estar e o equilíbrio social das comunidades que são impactadas. Já a justificativa para a escolha do tema é que, embora existam diversas pesquisas relacionadas ao tema compras sustentáveis, são poucos os trabalhos que abordam os benefícios sociais que esse tipo de compra pode trazer. As hipóteses que levantamos antes propriamente do trabalho e que vieram a se confirmar no estudo estão relacionadas aos benefícios mesmos, que acabam por atingir não somente o meio ambiente, mas as empresas fornecedoras, os consumidores e toda uma cadeia de atores que acabam participando do processo. O objetivo geral da pesquisa foi, de certa forma, descrever como as compras sustentáveis podem contribuir positivamente para o meio ambiente e para as comunidades que são beneficiadas por tais práticas. Já os objetivos específicos foram o levantamento bibliográfico, a verificação das principais diretrizes observadas nesse tipo de compra e o indicativo de organizações que praticam compras que são adequadas às regras de sustentabilidade. A metodologia de pesquisa utilizada foi a pesquisa bibliográfica e o trabalho foi dividido em 6 capítulos, que serão abordados nesse vídeo pelo grupo. Olá, meu nome é Juliana e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho falando um pouco do conceito de sustentabilidade. Afinal, o que é isso? A palavra sustentabilidade vem do termo sustentável, que significa defender, apoiar, renovar. O conceito de desenvolvimento sustentável é entendido como uma maneira de desenvolvimento a longo prazo, sem que haja degradação do meio ambiente. Desde o começo da década de 60, 70, vem surgindo debates sobre esse assunto. Em 1972, o conceito de ecodesenvolvimento, considerado precursor do termo desenvolvimento sustentável, foi apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Alguns anos depois, em 1991, a CCI, Câmara do Comércio Internacional, aprovou as diretrizes ambientais para a indústria mundial e estabeleceu 16 diretrizes a serem cumpridas pelas empresas. Em 1992, foi realizada aqui no Brasil a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, na qual foram elaborados alguns documentos, entre eles um que é muito importante até hoje, que é a Agenda 21. Ele estabelece a importância de que cada país, nas esferas governamentais, empresariais e na sociedade, estabeleçam critérios para preservação e manutenção do meio ambiente. O Protocolo de Kyoto é um documento que foi criado em 1997, porém só foi aprovado em 2005 e ele é um tratado em que obriga os países a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Em 2009, 187 países já haviam aderido a esse protocolo. Em 2002, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio+10, teve como principal objetivo a adoção de um plano de ação de 153 artigos referentes à globalização, ao consumo,
a gestão de recursos naturais, direitos humanos, entre outros. E esse clamor todo pela preservação ambiental no meio empresarial também vem sendo muito presente. É uma maneira da empresa, além de preservar o meio ambiente, fortalecer sua marca, porque atualmente, principalmente nos últimos anos, o movimento de pessoas engajadas com as questões ambientais vem crescendo cada vez mais. Então, é uma maneira da empresa fortalecer seu nome, sua marca e preservar o ambiente e a sociedade em que ela está inserida. O capítulo 3 do nosso trabalho procura trazer o significado da compra sustentável e quais são os requisitos que devem ser preenchidos para que de fato a compra receba esse enquadramento. Primeiramente, cabe ao gestor verificar quais os objetivos da organização que vai fazer a compra, seja ela pública ou privada, quais objetivos ela pretende alcançar quando vai fazer a compra ou contratar o serviço. A função deve ser levada em conta, devendo ser feitos questionamentos sobre sua real necessidade e possibilidade de substituição. Depois de comprovada a necessidade da aquisição ou da contratação, é importante que sejam observados requisitos como ciclo de vida, atributos e características do produto e processo de produção empregados, de forma que a tomada de decisão leve em consideração o menor impacto e pressão ambiental possíveis. Em relação aos processos de produção, há uma tendência de direcionamento do setor empresarial para novos modelos à medida que a procura por produtos e serviços sustentáveis aumenta. Uma vez tomada a decisão pela compra sustentável, o passo seguinte é a busca de fornecedores que atendam aos critérios estabelecidos. Isso tende a ser menos dificultoso na esfera privada, uma vez que o próprio comprador, dependendo do porte da empresa, pode incentivar o desenvolvimento de produtos inovadores, fazendo isso também em conjunto com outros compradores que tenham as mesmas necessidades. Esse tipo de mecanismo de mercado não está disponível, entretanto, para o poder público, que tem que recorrer a produtos já estabelecidos no mercado quando faz a opção por esse tipo de aquisição. Em relação ao preço do produto ou serviço, sempre paira aquela dúvida relativa ao custo-benefício. Embora possa parecer mais caro no início, na maior parte das vezes a compra sustentável provoca efeitos positivos na economia nacional e regional. O que deve ser buscado é o melhor preço e não necessariamente o menor preço. Esses custos de aquisição tendem a ser compensados a médio e longo prazo, fazendo com que as vantagens econômicas da compra de produtos sustentáveis apareçam. É o que notamos, por exemplo, no caso da aquisição de lâmpadas de LED, que, embora mais caras que as fluorescentes, tendem a durar muito mais, além de proporcionarem uma grande economia de energia. Por fim, após a contratação, deve ser avaliada a qualidade do fornecimento e os impactos pós-contratação, como a destinação dos resíduos gerados após o uso do produto ou a execução do serviço. Isso acontece, por exemplo, no caso dos serviços relacionados à construção civil, que demandam grande quantidade de recursos renováveis e não renováveis. É preciso, nesses casos, ter bastante clareza quanto aos resíduos que serão gerados com a obra, para que sua destinação seja prevista da forma correta. Olá, meu nome é Aline e eu vou falar um pouquinho sobre as empresas e os órgãos públicos. Existem empresas que se destacam mundialmente por suas políticas de sustentabilidade. Porém, não é necessário ser grande para ser sustentável. Até as empresas pequenas podem causar grandes impactos com as suas ações. As compras e contratações de serviços sustentáveis são hoje consideradas incentivo ao mercado, para que assim sejam fornecidos produtos e serviços que atendam aos 3 pilares da sustentabilidade, que são o econômico, social e ambiental. No caso da administração pública, nem sempre a proposta mais vantajosa é a que apresenta menor preço, pois nesse menor preço não estão
embutidos os custos dos pontos negativos, como os impactos ambientais. Considerar o ciclo de vida desses produtos, serviços e obras, mesmo que sejam mais caros, é importante, porque a longo prazo eles são mais baratos, pois os gastos com reparos a danos ambientais, consumo de energia são menores, além de eles estimularem também os empregos verdes. No caso também da administração pública, nas licitações são importantes que o papel A4 e a madeira utilizada dos móveis seja registrada pelo IBAMA. Além disso, são feitas campanhas para a conscientização de não uso dos copos descartáveis. Também eles fazem, eles têm como padrão nas impressoras a impressão no modo rascunho, preto e branco, além da impressão frente e verso, que faz com que assim sejam economizados papel sulfite e tinta. Temos também as empresas privadas, como a Philips, Natura, a Fiat. No caso da Philips, eles prezam pelos produtos verdes, que fazem assim, que economizam assim energia. Eles também não utilizam embalagens e substâncias tóxicas. São mais leves, podem ser reciclados e têm um tempo de vida maior. As empresas que praticam práticas sustentáveis conseguem benefícios que vão além do bem somente do meio ambiente, pois conquistam economia de recursos de materiais e de serviços. A sustentabilidade passou a ser uma grande preocupação, fazendo com que também as pessoas procurem produtos que não causem prejuízo ao meio ambiente em sua fabricação. Essa preocupação traz uma série de benefícios também à preservação da natureza e dos recursos naturais, fazendo assim com que a água, por exemplo, seja preservada para as gerações futuras, para que assim as mesmas não sejam prejudicadas e possam usufruir de todos os benefícios que a natureza pode oferecer. Outro benefício é a qualidade de vida, uma vez que com o consumo consciente é possível se ter um ar mais limpo e um ambiente mais saudável. Também os desastres naturais podem ser evitados, uma vez que uma grande quantidade desses acontecimentos são causados pelo ser humano. Como o exemplo mais comum são as enchentes, geradas pelas faltas de áreas de evasão da água da chuva, além do grande volume de lixo produzido pelo ser humano e pelas indústrias, além do descarte incorreto destes. Como foi possível observar no presente estudo, a questão das compras sustentáveis surge como uma consequência dos inúmeros debates sobre o desenvolvimento sustentável que vem se desenrolando nas últimas décadas. Isso surge a partir da conscientização também da população que os recursos naturais são limitados. E as empresas têm que se adequar, sejam elas públicas ou privadas, a esse novo modo de produção e prestação de serviços, que passa a ser necessário nesse cenário de escassez de matéria-prima e os itens de primeira necessidade. A adaptação das organizações é fundamental. O público que está engajado com os assuntos relacionados ao meio ambiente está crescendo cada vez mais e está sendo cada vez mais seletivo. E se a empresa não conseguir acompanhar, infelizmente ela vai acabar ficando para trás. Hoje em dia tem os avanços tecnológicos, as políticas de incentivo, e que são alguns dos fatores que vêm fazendo com que as organizações se comprometam cada vez mais com a redução dos impactos ambientais e com a melhora do meio social em que ela está inserida, fazendo assim com que toda uma parcela da sociedade seja beneficiada e que a organização tenha uma maior visibilidade.